Vasco anuncia reforço e Neilton, após confusão, faz postagem na rede social. Botafogo acerta mais uma contratação. Léo Ortiz é apresentado no Flamengo e no Fluminense tem desfalques para o Fla-Flu. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, comigo está aqui meu parceiro Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na noite desta sexta-feira, claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Estamos bem próximo de alcançar a marca dos 117 mil inscritos aqui no BTB Esportes. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, galera, sem enrolação, vamos falar aqui sobre a partida de ontem. Claro, antes, desejar aqui um feliz Dia Internacional para todas as mulheres, todas as torcedoras que acompanham aqui o BTB Esportes. Mas falando desta classificação onde o Vasco passou ali nos pênaltis e exorcizando, né? Espantando ali o fantasma dessa fase da Copa do Brasil. Mais uma vez a disputa foi para os pênaltis e foi com muita emoção, né, Fábio? Dessa vez com um final feliz ali, mas fica já um alerta para o próximo jogo, né, desse muito domingo. Importante. O Vasco saiu de uma final praticamente, entre aspas, e já vai entrar numa outra. E ali na zona mista ali, eu pude perguntar pro Galdame se, diante de tudo que aconteceu, se ele viu o Vasco saindo preocupado pela atuação, principalmente no segundo tempo, ou se ele viu o Vasco saindo mais forte. E ele falou que viu o Vasco saindo mais forte e que ontem, quando terminou ali o jogo, dentro do vestiário, já teve uma conversa entre os jogadores, principalmente ali sobre a atuação do time ali no segundo tempo, mostrando que o Vasco tem que estar ligado do começo ao fim do jogo. Não, e o que confirma essa conversa, ô Fábio, e muito bem ali a sua pergunta em relação ao Vasco sair mais fortalecido para a partida contra o Nova Iguaçu, porque fica o alerta ligado, fica o aprendizado, a lição, né, do que o Vasco tem a buscar, analisar dessa partida para não cometer os mesmos erros no próximo jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco tem aí uma semifinal pela frente, tem aí as finais do Campeonato Carioca, e o Emiliano estava nitidamente também na coletiva chateado. Ele mesmo falou: olha, eu estou muito chateado com a performance do time em campo hoje. É claro que até nas substituições do Ramon houve alguns erros ali na variação tática do Ramon, principalmente na saída do João Vitor. O Vasco sofre ali o gol de empate nas costas do Medel numa bola aérea. O Medel a gente sabe que é baixinho, o Vasco sofre aquele segundo gol, mas eu quero saber também a opinião aqui da galera e quero que você deixe aqui também quem foi o melhor nesta classificação. Na minha opinião, Fábio, foi o papai do dia, né? Foi o Léo Jardim, que ele quase praticamente não dormiu, ele teve ali o nascimento da sua filhinha, mas foi contemplado ali mais uma vez catando os pênaltis, o herói da partida, na minha opinião. Eu concordo com você também, porque ele foi bem ali no jogo, né, durante a partida, e foi muito bem nos pênaltis novamente. Então dá pra colocar na conta do Léo Jardim aí. Se você concorda, coloque aí nos comentários, na sua opinião, quem foi o melhor nessa partida, nesta classificação. E claro também, pode deixar aqui nos comentários a sua cobrança, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser melhorado no Vasco, principalmente não sofrer aquele apagão, porque o Vasco começa ali com os 2-0, muito intenso na partida, com o gol do Galdames, com o gol do Verratti, mas o Vasco caiu muito de rendimento, principalmente no segundo tempo, né, Fábio? Jonathan, olha, eu não sei, não é passar pano não, a gente não faz isso aqui, mas eu acho que o problema do Vasco foi mais no seguinte, meio que se acomodou, porque realmente fez ali o primeiro gol, sim, fez ali o segundo gol, parecia uma partida que ia caminhar para uma goleada, e sabe como é que é, né? Infelizmente, às vezes o jogador acaba dando aquela relaxada ali, e sinceramente, quando o Água Santa fez ali o primeiro gol, que terminou ali 2-1 no primeiro tempo, na minha cabeça o Vasco ia fazer 3-1, 4-1, tava um jogo muito controlado. Então, quando o Vasco foi ver,
tava ali já o time empatando. Aí acabou o time ganhando força, né? Justamente. E teve confusão, né? Teve polêmica na partida. Os jogadores do Água Santa, após o terceiro gol, foram ali ao banco de reserva provocar, chamar o Vasco de time pequeno. Depois, quando o Vasco conseguiu empatar com um gol do Lucas Piton, né? O cruzamento ali, o lançamento na área do Payet, o João Vitor foi lá e também respondeu às provocações e gerou toda aquela confusão que você acompanhou até aqui na zona mista, né? Nós colocamos aqui o vídeo, no momento que os jogadores estavam ali provocando o Medel, principalmente a fala do Neilton, que hoje foi nas redes sociais e pediu paz. Ele foi lá e falou, parabenizou o Vasco pela classificação e no final ele diz o seguinte: a atmosfera da hora, parabenizou a torcida, futebol tem suas provocações, mas não podemos passar disso, só paz, rapaziada. Pediu paz, ô Fabinho, depois de tanta provocação. Tá certo ali, o Água Santa provocou, depois o Vasco foi lá, claro, tá certo. Sim. Foi lá e provocou também, se classificou, aquela coisa toda, e acabou. Ficou ali o que aconteceu dentro de campo, fora também de campo ali, entre aspas, assim, em São Januário, morreu o assunto ali e vida que segue, né? E o próprio Medel também, né? O amigo jornalista Lucas Pedrosa, depois em comunicação com o Medel, que a gente tentou acalmar ele ali na hora da confusão, mas o Medel estava mais tranquilo. O Medel, super experiente, o Medel é o pitbull da colina, jogadoraço, e ele também é um cara que defende muito o Vasco, né? E tem essa questão dele de defender muito, dele ser um leão, pitbull, né? Na verdade, em campo e fora de campo também. Isso é bom, um jogador que não aceita derrota, um jogador que não quer perder ali. Então isso daí, se eu posso falar que teve algo bom, o bom de esse susto, vamos dizer assim, que o Vasco ele tomou, porque o Vasco passou, se classificou, porque o Vasco já tem aí praticamente essa final, entre aspas, aí contra o Nova Iguaçu, e depois aí não tem jeito, vai vir Flamengo ou Fluminense pra final, então isso é bom pro Vasco ficar alerta, tem que ficar atento até o último instante do jogo. Verdade. E o Vasco anunciou aí a contratação, né, do atacante Cleiton Silva, de 25 anos, nessa sexta-feira. O atacante que estava ali defendendo o Casa Pia de Portugal já está regularizado para a partida contra o Nova Iguaçu no domingo pelas semifinais do Campeonato Carioca. Claro, né, pode ser um jogador que vai estar ali diretamente sendo o reserva do Verrete, ou ele pode atuar também como segundo atacante nessa formação, né? O que o Ramon colocou, ele até tentou ajustar ali no segundo tempo o 4-4-2. É verdade, precisa, era o que o Vasco estava precisando, né? Um reserva ali, né, pro Verrete. Pro Payet vai ter que ficar mais pra frente aí, né? A janela de transferência fechou ontem, né? No dia 7, mas é bom como a gente viu ontem. Você vê que o juiz, ele deu muitos cartões, não sei se foram mais de 15, se eu não me engano. Foram muitos cartões amarelos, não lembro agora exatamente, mas foram muitos cartões. E numa dessa ali o jogador é expulso e aí você tem que ter um banco. Não adianta, a temporada é muito longa, né? O Vasco segue aí na Copa do Brasil, o Vasco segue na frente aí brigando pelo Campeonato Carioca e daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, então é muito importante pra sequência. E pra gente concluir aqui, torcedor vascaíno, se for pra escolher um título esse ano, Carioca, Brasileiro ou Copa do Brasil? Coloque aí nos comentários, nós vamos interagir com vocês. E agora vamos falar aqui do glorioso, Fábio, porque o Botafogo acertou mais uma contratação. Trata-se do meia-campista, meia-atacante de 31 anos, Oscar Romero. Ele que inclusive é irmão gêmeo do jogador do Corinthians, Ândio Romero. Oscar Romero, que estava atuando pela Turquia, né, jogador de 31 anos. O contrato será de 1 ano com opção de renovação por mais 1 ano. É o Botafogo fortalecendo mais ainda na questão da contratação, né? Trouxe um goleiro essa semana, o Raul, para ser o terceiro goleiro reserva. Nas minhas contas, foi a 11ª e agora com o Romero a 12ª contratação do Botafogo, Fábio. É o Botafogo cada vez mais forte do meio para frente, né? Mais um jogador aí de ataque. Botafogo já tem um elenco muito forte aí do meio para frente. Não que a parte defensiva não seja, mas o destaque do Botafogo é ali a questão ofensiva. E o Botafogo que agora tá num momento mais tranquilo, um clima mais tranquilo, de paz aí com a sua torcida. Ganhou do Bragantino aqui, né? Nossa equipe tava lá fazendo a cobertura. Está com a classificação, vamos dizer, 50% encaminhada. Vai jogar pelo empate e vai ser um jogo bom pro Botafogo, porque o Bragantino vai ter que sair.
E aí o Botafogo tem jogadores rápidos na frente, acredito que vai ser um jogo bem melhor pro Botafogo, um jogo mais aberto. Inclusive, galera, atenção, segunda-feira nós já estamos seguindo ali viagem para São Paulo, para Bragança Paulista, para deixar tudo ok, tudo esquematizado, para receber os jogadores do Botafogo, para fazer essa cobertura 100% na Copa Libertadores da América. E um detalhe, Fábio, ainda falando um pouco da contratação do Oscar Romero, o que o Botafogo ganha com essa contratação? A gente sabe que ali no meio do campo, na criação, também estava tendo essa pendência, essa necessidade, porque o Botafogo contava ali muito com o Eduardo e improvisando com o Diego Hernandes. O Diego Hernandes, naquela partida contra o Aurora e contra o Fluminense, no clássico de domingo que o Botafogo ganhou por 4-2, atuou muito bem ali no meio campo. Mas com a chegada do Oscar Romero vai ser um fator a mais, um ingrediente a mais para ajudar, porque como você falou, o campeonato é muito longo e o Botafogo precisa de um meio de campo, de uma criação também. Exatamente. Não adianta eu falar, não era pro Vitor Sá sair, mas aí também você é bom pro jogador, você é bom pro clube também, mas não era pro Vitor Sá sair. Mas o Botafogo, mesmo sem o Vitor Sá, você vê que tá muito bem, você vê que jogou muito bem agora no último jogo da Libertadores e vai vir forte esse ano. Vai vir forte esse ano agora. E olha, torcedor do Botafogo, vamos dizer que já vamos adiantar lá no Campeonato Brasileiro. Ainda que o Botafogo não faça aquele primeiro turno, porque foi algo assim fora do normal. Fenomenal. Fora da curva ali, não tem problema. Eu acredito que esse ano o Botafogo deve vir até mais forte do que o ano passado. Agora tem a questão do treinador. Ainda tem a contratação de 20 milhões de euros para a janela do meio do ano, hein? O que esperar desse Botafogo, hein? Exatamente, vai vir mais forte. O Textor confirmou que já tem um jogador aí no radar do Botafogo que tem esses valores, 20 milhões de euros. Na verdade, Jonathan, os 4 clubes aqui do Rio, todos eles estão mais fortes do que o ano passado. O Vasco, o Flamengo, o Fluminense nem se fala. Concordo plenamente. E o Botafogo também. E mais um detalhe em relação ao glorioso, o jogador do Botafogo, o camisa 10, Jefferson Savarino, hoje foi convocado para a seleção da Venezuela para os jogos contra a Itália e a Guatemala na próxima data FIFA. Lembrando que o atacante não vai desfalcar o elenco do Botafogo em nenhum jogo, porque as competições estarão paralisadas durante esse período. Bom, galera, saindo aqui das informações do Glorioso, falar sobre o Fluminense que se prepara, treinou nesta sexta-feira no CT Carlos de Castilho em preparação para o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. A partida será amanhã às 9 horas da noite. Lembrando que a partir das 7 horas, nós vamos estar ali na rampa do Maracanã fazendo aquela festa, interagindo com a torcida no pré-jogo, né, Fábio? Com certeza, com aquela imagem sensacional ali daquela rampa, né? A galera que desce do metrô ali, vindo em direção ao Maracanã, muito top. E, Jonathan, pra mim não tem favorito, os dois times, os dois elencos são fortíssimos. Sim. Ali. Eu tava até vendo uma fala, do André Rizek, ele falou mais cedo, que ele falou que nesse momento o Fla-Flu é o maior clássico do futebol brasileiro, é a opinião do André Rizek, da Globo. E ele falou, estamos falando dos últimos campeões da América, e dos últimos treinadores da seleção brasileira. Então, se a gente olhar por esse lado, realmente tá um clássico muito de um forte, lado o Fernando Diniz, do outro Tite, lado o Tite. Do outro, os dois últimos campeões da América, então é meio a meio, um clássico aí, meio a meio. Tudo pode acontecer. No último confronto, o Flamengo venceu por 2-0, agora no Campeonato Carioca. Isso, e para a partida de amanhã, o técnico Fernando Diniz deve contar com o Lima e Renato Augusto, que foram testados na vaga de André para o Fla-Flu. O time tem 4 baixas para o clássico deste sábado pelo Campeonato Carioca. Lembrando que o Fluminense encerrou hoje as atividades e com a lesão do Samuel Xavier, constatada na última quarta-feira, só para fortalecer aqui a informação, a lesão é no músculo da panturrilha direita. Inclusive o jogador já está em tratamento, já está nesse processo de tratamento. Desejar aqui uma ótima recuperação para o Samuel Xavier. E com isso o Fluminense, ao perder o seu lateral direito titular, o Guga volta para a posição. O Guga volta para ser titular nessa partida contra o Fluminense. E hoje houve outra informação do departamento médico do Fluminense, Fábio, em relação ao zagueiro Marlon, que sentiu dores no joelho direito e o atleta também já iniciou tratamento no CT Carlos
de Castilho. Mas, como a gente estava conversando aqui, o Fluminense não tem um time, né? Hoje o Fluminense tem um elenco. É um elenco aí vai perder o lateral direito, aí quem vai entrar? O Guga, que tem um nível também muito alto, tá? Vai no Atlético Mineiro também. Então, você vê a importância de você ter um elenco, porque são situações que acontecem, o ser humano, você machuca ali, aquela coisa toda. E pelo lado do Flamengo, né? O Flamengo também pode vir sem o Gabigol, que ainda não é dúvida, apesar que o Gabigol tá sendo reserva, né? O titular é o Pedro, não vai complicar tanto assim o Flamengo. E não sei também se o Fabrício Bruno vai jogar, que eu lembro que na final agora da Copa da Taça Guanabara, ele teve uma lesão ali, machucou ali o rosto, não sei se ele vai poder jogar amanhã. Mas também aquele negócio, se ele não puder jogar, entra ali o Davi Luiz, é que a gente fala, a importância de você ter um bom elenco. De fato. E ainda falar sobre o Flamengo, aproveitar, já emendar aqui na informação do Flamengo, hoje o Marcos Braz, né, na apresentação do Léo Ortiz, foi perguntado em relação também à renovação com o Gabigol, né? Como é que tá? Se está indefinido ainda, desde o ano passado, já está um ano se estendendo essa questão do camisa 10 do Flamengo. E segundo o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele disse que a situação da renovação do Gabigol será resolvida em breve. Claro, tendo essa atualização, nós vamos trazer aqui para você no BTB Esporte. Falar também, Fábio, sobre a coletiva, a apresentação ali do Léo Ortiz, o novo reforço do Flamengo, já está pronto para estrear e se demonstrou muito feliz ali na sua apresentação. Exatamente, um ótimo jogador, né? Você vê que o Flamengo teve paciência, ficou ali esperando o jogador. O Tite até falou que queria ele. Não é, eu quero um zagueiro, não. Eu quero o Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz não vier, não tem problema, a gente leva com os zagueiros que a gente tem aqui. Olha a moral que o Tite deu pra ele aí, já levou o jogador para a seleção, né? É um ótimo zagueiro e ele sempre deixou claro lá dentro do Red Bull Bragantino que ele queria vir pro Flamengo, mas respeitou o clube. Você vê que ele jogou, fez o papel dele. E eu tava olhando até a página do Red Bull Bragantino, botou a foto dele, obrigado Capita, deu toda a moral. Então foi uma coisa que foi ali amigável ali, praticamente ele saiu pela porta da frente. E uma das aspas que me chamou a atenção em relação ao Léo Ortiz foi isso aqui, ó. Estou ansioso para poder cada vez mais me adaptar ao estilo que ele coloca dentro de campo, falando do treinador Tite. Acho que bate muito com as minhas características. Então, o Léo Ortiz tem tudo aí para poder se adaptar, para poder ser utilizado. E, na minha opinião, chega para ser titular, hein, Fábio? Então, chega para ser titular, mas se você vê hoje, a zaga do Flamengo é uma das melhores do país, se não for a melhor. Como é que você faz agora? O Léo Pereira, né? O Tite vai ter uma boa dor de cabeça. Uma ótima dor de cabeça. Vai tirar o Léo Pereira agora, que tá vendo o melhor momento, tá amando, é o Carolino, né? Ele tá bem marcando gol, fez um golaço de falta agora. O Fabrício Bruno, que já vem assim regular no Flamengo há muito tempo também. Há quem diga o seguinte, vai sobrar pro Fabrício Bruno. Mas não por questão assim tática, técnica, deficiência técnica, mas não sei. Ele vem para ser titular, mas hoje a zaga do Flamengo tá certinha. Perfeito. E sobre o mercado da bola, né? Jogador de saída, já estava sendo esperado, confirmado, Thiago Maia, ex-Flamengo, agora já assinou o contrato e é o novo reforço do Internacional. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Amanhã, bem cedo, estaremos aqui trazendo muitas notícias e informações para você. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas e, claro, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, é nóis.